Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos, que essa mensagem, que essa reflexão de hoje possa alcançar o coração de todos vocês, possa enchê-los do Espírito Santo de Deus, vos dar alegria, vos dar força, vos dar ânimo, para continuarmos essa nossa caminhada. Amém? Amém, aleluia. Então, estava lendo essa semana, refletindo na palavra, novamente na carta aos Romanos, comecei a ler novamente e é uma carta que requer assim, um certo estudo, uma certa dedicação. E no capítulo 7 me chamou bastante atenção quando Paulo escreve aos Romanos, no versículo 15 e depois no versículo 19, que ele diz assim: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E no 19 ele diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Amém? Romanos 7, 15 e o 19. E essa palavra tocou no meu coração, porque quem está escrevendo, quem está falando aqui é o próprio apóstolo Paulo, onde ele diz, onde ele nos revela algo bem interessante, algo bem forte, que fala que todos nós temos uma natureza de pecado, um DNA que o ser humano tem de pecar, uma tendência, uma forte relação com o pecado, porque o próprio Paulo, cheio do Espírito Santo, apóstolo de Deus, apóstolo dos gentios, divulgador, propagador do Evangelho, o próprio Paulo diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer, e o mal que ele não quer fazer, esse ele faz. Ele dá essa revelação para nós. E aí eu fiz uma reflexão e procurei algumas palavras para acrescentar a esse pensamento, por que devemos lutar contra o pecado, por que refletir, por que nós gravarmos esse vídeo falando sobre a nossa luta contra o pecado, o que fazer, como fazer, quais as armas que temos para enfrentar, qual deve ser a nossa posição ante o pecado. Na carta aos Hebreus, o autor, no capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que ele está dizendo? Segui a paz com todos e a santificação. Significa que devemos seguir, ir atrás da santificação, que é algo que está adiante de nós, que é algo que nós não temos na nossa condição atual, na nossa condição como seres humanos, como indivíduos sozinhos, sem Deus. Nós estamos em busca, seguindo a santificação, e nos dá uma ordenança, seguir a santificação, e aí termina o versículo dizendo: sem a qual ninguém verá o Senhor. O que isso significa? Que sem santificação ninguém verá a Deus. Que sem santificação ninguém estará na presença de Deus. Que sem santificação ninguém irá sentir a glória de Deus. Então, por isso que esse versículo diz: seguir a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Em Romanos 3:23 também diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram. Todos para mim significa todos. Eu, você, outros pastores, outras pessoas, bispos, religiosos, não religiosos, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Significa o quê? Que o pecado nos afasta da presença de Deus. Que o pecado nos distancia da presença do Senhor. Então, quando estamos pecando, quando estamos vivendo em pecado, quando estamos numa atitude de pecado, Deus não está presente em nós. Estamos sozinhos, estamos por nossa própria conta, por nosso próprio risco. Em Isaías 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Iniquidades e pecados. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós,
para que não vos ouça. O que o profeta Isaías, 59:2 está dizendo? Que as nossas iniquidades, os nossos desvios, nossos pensamentos errados, nossas atitudes erradas perante o Senhor fazem divisão entre nós e Deus. E os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para quê? Para que Ele não nos ouça. Os nossos pecados, então, enquanto estamos em pecado, enquanto estamos em erro, isso faz uma divisão e isso encobre o rosto de Deus para que Ele não ouça o nosso clamor, para que Ele não ouça as nossas orações, para que Ele não ouça aquilo que estamos pedindo. Amém, meus queridos? Mas, então por quê? Por que devemos lutar contra o pecado? Por que devemos lutar para que não haja divisão entre nós e Deus? Por que será que eu preciso da presença de Deus? Neemias escreve, Neemias 8:10, ele diz que a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria de Deus é a vossa força. Meus queridos, no final deste ano de 2020, eu e minha esposa estaremos fazendo 10 anos de conversão, 10 anos que resolvemos entregar, a nossa vida, o nosso coração para Jesus de verdade, viver o Evangelho, viver pregando e viver colocando o Evangelho em prática em nossas vidas. E eu posso lhes dizer que nós necessitamos diariamente da presença do Senhor, porque o Senhor nos dá uma alegria verdadeira, não uma alegria circunstancial, não uma alegria de um momento que o mundo nos oferece, que é apenas uma distração, sabe? A alegria de um passeio, a alegria de assistir um filme, de ver um jogo, a alegria de estar, que são tudo coisas passageiras, que são coisas daquele momento. Mas a alegria que vem do Senhor, que Neemias diz que é a vossa força, é uma alegria permanente. A paz que vem de Deus, que excede todo entendimento, é uma paz verdadeira e é uma paz duradoura. Nós necessitamos da presença de Deus. Sem a presença dEle, nós não venceremos o pecado. Sem a presença dEle, nós não venceremos as dificuldades. E sem a presença de Deus, nós não teremos a verdadeira vida que Ele tem para nos oferecer. Sabe, hoje o mundo está tão vazio, hoje as pessoas sentem um vazio tão grande no seu coração, tentam preencher com tantas coisas, cada um à sua maneira, alguns passeando, gastando dinheiro, comprando coisas, postando fotos em restaurantes, comprando roupas, e não conseguem nunca preencher esse vazio, porque a verdadeira alegria e a verdadeira paz vem de estar na presença do Senhor, a presença de Deus estar no seu coração. E por isso que nós precisamos vencer o pecado. Na reflexão que eu fiz inicial aqui, nós vimos que o pecado nos separa de Deus. O pecado, a iniquidade, isso nos tira da presença do Senhor, isso nos faz andar sozinhos. E isso vai nos levando cada vez mais para um abismo, cada vez mais para um distanciamento de Deus, aonde nós cada vez menos temos força para lutar. Então, meu querido, faça uma reflexão. Se a tua vida estiver em pecado, se você estiver cometendo alguma iniquidade, algum erro, busque incessantemente a presença de Deus. Sem Ele, nós não conseguiremos sair dessa situação, sem a presença dEle, e nós não conseguiremos vencer as lutas e os pecados que vêm na nossa natureza humana, e sem Ele jamais alcançaremos a paz e a alegria duradoura. Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, do verso 24 ao 27, eu vou ler aqui para vocês, Ele compara a nossa vida cristã como uma corrida, olha. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar.
Antes subjugo o meu corpo e eu reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? O que Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios e a nós, né, está dizendo no nosso coração hoje, através do Espírito Santo, é que a vida cristã ela é uma corrida. Ela é uma corrida diária em que, enquanto estivermos nesse corpo corruptível, o que significa um corpo corruptível? Que está sujeito à corrupção, que está sujeito a pecar. Nosso corpo, enquanto estivermos, né, nessa vida aqui, nós estamos sujeitos a cometer pecado, estamos sujeitos a nos afastar da presença de Deus. Somente depois, né, após a morte e ressurreição, estaremos num corpo incorruptível, né, onde estaremos blindados da corrupção e do pecado. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, tudo está sujeito e tudo é uma corrida, né? Devemos correr. Aqui quando ele fala subjugo meu corpo à servidão, né, a sacrifícios, combato, não como batendo no ar. O sacrifício que devemos fazer, meus queridos, é o sacrifício de nos esforçar para estar na presença de Deus, de nos afastar daquelas coisas que nos levam a pecar, de nos afastar daquelas coisas que nos afastam da presença e do caminho de Deus. Sabe, a gente, se for olharmos na antiguidade, veremos que muitas pessoas confundiam o sacrifício, né, como autoflagelação. Vemos na Idade Média, né, pessoas se chicoteando, né, para se redimir dos seus pecados, algumas pessoas subindo escadas, degraus imensos, assim, de escadarias, de joelhos, para estar na presença de Deus, caminhando longas distâncias, como se aquilo fosse vos aproximar de Deus. Mas não é esse sacrifício que a palavra está nos dizendo. É o sacrifício, irmãos, de nos afastarmos dos pecados deste mundo, de nos afastarmos daquilo que nos tira da presença de Deus, de sacrificar a nossa vida para o Senhor, para aí sim experimentarmos a alegria, a força e a paz que vem de Deus, né? Que vai nos trazer eu posso lhes dizer isso como testemunho, né, desses 10 anos que estamos completando de estar na presença de Deus, que vale a pena, meus queridos, que todo momento passado com Deus, né, já está escrito na palavra, né, que uma noite na presença do Senhor é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar deste mundo. Então vale a pena estar na presença de Deus, vale a pena lutar, vale a pena se levantar para isso. A palavra fala lá em Gênesis, né, quando o homem, né, o primeiro homem e a primeira mulher não haviam pecado ainda, eles estavam no paraíso, que todos os dias o Espírito de Deus, né, visitava Adão, visitava Eva. Então isso significa o quê? Que Deus nos criou para ter uma intimidade com Ele, que diariamente o Senhor visitava e diariamente o Senhor quer a nossa presença. Foi para isso que fomos criados, para estarmos em intimidade com Deus. Então você deve toda manhã, todo dia, colocar Deus na sua vida, né? Aqueles que tomam um chimarrão quando acordar cedo, né? Ou mesmo na sua cama ainda, dar bom dia ao Senhor. Deus, faça parte do meu dia, faça parte da minha vida. Eu dedico esse dia a Ti, Senhor. Eu dedico a minha vida, o meu trabalho, eu dedico o meu lazer, tudo a Ti, meu Deus. Dai-me força, Senhor Deus, para vencer o pecado, para vencer as lutas, para não me afastar de Ti, não me afastar da Tua presença, Senhor. Peça isso para Deus, né, incessantemente, faça isso, esse exercício diário de convidar Deus para estar na Sua presença. Amém, meus queridos? Que essa palavra possa ter alcançado o seu coração. Eu gostaria de poder fazer uma oração contigo agora, nesse momento. Se você quiser, se você aceitar, fecha teus olhos para entrar numa intimidade com o Senhor, né? Para que nada vos atrapalhe, né? Para que nenhum barulho, nenhum ruído, nenhuma cena, assim, algo chame a sua atenção. Esqueça os seus afazeres de hoje, né? Esqueça suas obrigações de hoje. Nesse momento, fecha teus olhos. Querido Deus e querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por estas pessoas que estão assistindo, Senhor Deus, esta pregação, este vídeo, Deus, para que Teu Espírito Santo possa enchê-los, a eles e a mim, Senhor, neste momento, Pai, para termos força, Senhor, para resistir ao dia mau, para resistir ao pecado, Senhor Deus.
Livra-nos, Senhor Deus, das tentações deste mundo, Pai. E que se estivermos passando por um deserto, por uma provação, Senhor, não retire a Tua presença de nós, Pai. Seja nosso líder, Senhor, seja a nossa luz, Pai, seja a nossa força, querido Deus. Entre no lar desta pessoa, deste irmão, desta irmã, Senhor. Entre na vida, Pai. Oh, Senhor Deus, envia teu exército de anjos, Senhor, a lutar no campo espiritual, protegendo a vida desta pessoa, Pai, para que ela possa resistir, para que ela possa enfrentar, para que ela possa lutar e permanecer de pé, firme, Pai, como um soldado no campo de batalha, Deus. Oh, Pai, que tenhamos força para correr esta corrida, Pai, de sermos cristãos, de sermos teus filhos, Pai, a vida toda, Senhor Deus. Abençoa, Pai querido, a todos, Senhor Deus. Dai-nos força, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Fique na paz do Senhor.